no Evangelho de João, aleluia. Estão conosco também aqui os pastores Ronaldo, pastora Beth, glória a Deus, vocês são sempre muito bem-vindos no nosso meio. Do lado deles o filho Ismael, seja bem-vindo também, querido, glória a Deus. Pessoas amadas aqui da igreja, pastores da Igreja Fonte de Vida, em Arthur Nogueira, e estão nos dando o privilégio da presença aqui conosco. Sejam abençoados também no nome de Jesus, assim como nós estamos sendo. Evangelho de João, não as cartas de João, mas sim o Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. Eu quero ler com vocês nessa noite, a partir do versículo de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 20, verso de número 19. Aleluia. Conseguiu achar, querido? Evangelho de João, 4 evangelhos nós temos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, ok? Capítulo de número 20, nós vamos ler a partir do verso de número 19. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Até aqui a passagem que nós vamos meditar nesse momento das Sagradas Escrituras. Amados, nessa noite eu quero ministrar ao seu coração sobre uma ressurreição. A ressurreição extraordinária. Amém? Uma ressurreição extraordinária. Extraordinária. Não foi uma simples ressurreição, mas foi a ressurreição do nosso Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do Messias, do prometido, do esperado, do desejado, daquele que cumpriu a sua missão, daquele que foi para a cruz consciente, daquele que entregou a sua vida, não foi pego de surpresa,
daquele que decididamente saiu da sua glória para estar aqui na terra, e foi tentado em todas as coisas, e em nenhuma dessas coisas ele pecou. E ele garantiu, por meio da sua obediência, o cumprimento da lei, e através da sua submissão, aceitou sobre a sua vida a minha condenação, a sua condenação, o meu pecado, o seu pecado. E ele aceitou tudo isso sobre ele na cruz. Ele aceitou sobre ele receber o juízo, a punição pelo meu e pelo seu pecado. Ele cumpriu isso na cruz. Ele entregou a sua vida por cada um de nós naquela cruz. E ele morreu. Ele entregou a sua vida, declarando tetelestai, declarando está consumado, declarando a vitória daquilo que ele veio fazer, de que a sua missão estava completa, de que a sua missão de fato foi cumprida. Só que diz a Bíblia que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele venceu o aguilhão, ele venceu todas as cadeias e correntes da morte. Ele ressuscitou. E a passagem que nós lemos fala de um Jesus ressurreto, de um Jesus já ressuscitado, que aparece para os discípulos. Eu decidi ministrar essa palavra ao seu coração nessa noite, porque essa é uma passagem muito interessante, eu considero ela muito interessante da Escritura Sagrada. Ela é uma demonstração do quanto Deus ama individualmente as pessoas, do quanto Deus, através de Jesus, está disposto a tocar a vida de todos, absolutamente de todos. Essa história nos prova isso, de que Jesus, Ele quer dar oportunidade para todos, Ele quer dar chance para todos, Ele quer que todos tenham uma experiência pessoal com Ele, uma experiência singular, única, uma experiência marcante, não apenas impactante, mas influenciadora, capaz de mudar a trajetória da vida, capaz de mudar a maneira como nós vivemos, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós agimos. Jesus, Ele se manifestou para esse homem chamado Tomé, numa segunda ocasião, porque na primeira ele não estava presente. Sabe uma das coisas mais maravilhosas que eu sempre penso, é saber que nós cremos num Deus que está vivo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O nosso Redentor está vivo. O nosso Salvador está vivo. Eu sinto tristeza ao saber que milhões de pessoas, na verdade, alguns bilhões de pessoas nesse mundo, adoram a falsos deuses, adoram a personalidades, a pessoas, a entidades que não estão vivas, como vivo está o nosso Senhor. Em alguns lugares da terra, você vai conhecer alguns lugares, algumas catacumbas, alguns mausoléus, alguns jazigos de muito reconhecimento, de muita expressão, em que você vai ser convidado por guias turísticos a conhecer. E você vai então se deparar num cemitério, num lugar exclusivo, um jazigo, aonde lá informa quando nasce e quando morre alguém. E existem alguns jazigos muito famosos, e lá tem a informação muito clara de quando foi o dia que morreu. E você vai ouvir daquele guia turístico, daquela pessoa que está ali para poder orientar, informações do tipo: aqui jaz Maomé, aqui está o túmulo de Buda, aqui está o túmulo de Confúcio, aqui está o túmulo de Allan Kardec, que obteve esse nome crendo ser uma reencarnação de outra pessoa do passado. Você vai encontrar ali a informação brutal, cabal, do fim da história encerrada, do dia da morte. Mas tem uma coisa linda que acontece quando você vai a Israel, e quando você procura então o túmulo de Jesus. E a informação desse túmulo é
Por que procuras aqui aquele que está vivo? Por que procuras aqui aquele que aqui não está? Onde está ele? Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele está vivo. E como alguém que está vivo, ele fala. Como alguém que está vivo, ele toca. Como alguém que está vivo, ele se manifesta. Como alguém que está vivo, ele pode fazer o sobrenatural acontecer. Como alguém que está vivo, ele pode provar o quão real ele é para aqueles que o tratam com realeza, para aqueles que o declaram como rei, como Senhor. Isso é maravilhoso, isso é espetacular. Essa história, como eu disse para vocês, eu acho ela muito interessante, porque por vezes na nossa caminhada, existe alguma circunstância na nossa vida, que a verdade é que elas nos geram dúvidas. Eu sei que tem alguns cristãos que não gostam da palavra dúvida. Eu sei que tem alguns cristãos que acham que qualquer dúvida que se tenha é um grande decreto de incredulidade. Eu sei disso. Tem pessoas que gostariam que nós só tivéssemos certezas, mas a verdade é que nós temos dúvidas. E alguém algum dia já disse que para nós termos alguma certeza, tudo começa numa grande dúvida. Nós precisamos fazer perguntas para que então possamos ter respostas. E é natural que num primeiro momento nós tenhamos dúvidas a respeito de algumas coisas. E o mais lindo e interessante é saber que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele considera as nossas dúvidas. Ele leva em consideração aquilo que nós não entendemos muito bem. Ele passa por cima dos nossos decretos de dúvidas e até mesmo aqueles decretos de incredulidade que temos. Quando temos um coração que no fundo deseja Ele, deseja conhecê-lo, deseja ter experiência com Ele, isso é maravilhoso. Pastor, tem prova bíblica disso? Tem, a vida de Tomé. Você leu comigo a história, você prestou atenção enquanto eu fazia a leitura, você percebeu um homem sincero. O que é sinceridade? Essa palavra de sinceridade, ou a palavra sincero, quando ela foi formulada, a etimologia dessa palavra é basicamente a seguinte explicação: sincera. Ou seja, é alguém que não finge algo, é alguém que não coloca uma máscara, é alguém que está disposto a falar a verdade. E esse homem, ele está disposto a falar as verdades, até mesmo daquilo que ele não consegue crer, até mesmo daquilo que ele não consegue entender muito bem. E a história nos mostra que ele foi extremamente sincero. Tomé, nessa passagem, ele teve coragem de dizer: eu não consigo crer no que vocês estão dizendo. Vocês estão dizendo isso, mas eu quero uma experiência com esse Jesus que deu uma experiência para vocês. Sabe, queridos, eu sei que a história cristã, a leitura que nós costumamos fazer da vida de Tomé, coloca como um estigma nesse homem. É como se tivesse uma placa no rosto desse Tomé, cada vez que nós lemos a Bíblia, e nós consideramos ele um incrédulo, um crente incrédulo. Tem como ter um crente incrédulo? Tem. O homem era discípulo de Jesus, ele era alguém que seguia de perto de Jesus, mas o próprio Jesus falou: não seja incrédulo, seja crente. Mas detalhe, ele já era daqueles que criam, ele já estava no rol daqueles que seguiam Jesus. Então nós sabemos, esse homem é um crente, mas ele tem algumas áreas que não consegue crer. E a grande questão da vida, querido, com o Senhor é que muitas pessoas passam uma vida inteira descrendo, mas não são sinceras. Elas não expõem, elas não falam, e elas não dão oportunidade para que Jesus venha responder, para que Jesus venha fazer. Elas pensam, consideram, sentem, mas elas não são sinceras. E qual é a sinceridade que Jesus espera de cada um de nós, assim como esperou desse homem chamado Tomé? Basicamente nós podemos interpretar a fala de Tomé dizendo o seguinte: eu quero ter uma experiência com esse Jesus ressurreto. Eu
quero ter uma experiência com esse Jesus ressurreto. Sabe, essa maneira de Tomé colocar, pode muito bem ser interpretada como uma grande incredulidade. Mas se for uma grande incredulidade, me falta base bíblica suficiente para poder dizer que Jesus honraria a incredulidade de Tomé. Porque a Bíblia nos mostra em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que o que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que crê no Senhor deve crer que Ele existe, que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, o que eu posso interpretar de Hebreus 11, 6, com a história de Tomé, é que, na verdade, existiu um clamor no coração de Tomé, e o clamor é: eu também quero esse negócio, É muito legal ouvir o Pedro, Tiago e o João dizendo: meu Deus, Ele veio, Ele voltou, Ele ressuscitou, Ele apareceu para a gente, Ele falou para a gente tocar nele, Ele nos mostrou as suas mãos furadas, Ele nos mostrou o seu lado furado. Meu Deus, que coisa linda! Ele olha e fala: ah, é? Legal, mas eu também quero. Sabe qual é o problema de muito crente frio? Que não tem a coragem de dizer: eu também quero. Eu também quero ter experiências com o Senhor. Eu também quero ter uma manifestação dEle na minha vida. Eu também quero tocá-lo, eu quero ser tocado por Ele. Eu quero experimentar uma cura, eu quero experimentar uma manifestação de quem Ele é. Eu quero que esse Deus não seja apenas um Deus maravilhoso que faz coisas grandes na vida de todos aqueles que estão à minha volta. Eu quero que esse Deus faça coisas grandes na minha vida. Talvez alguém poderia interpretar: mas isso é uma petulância muito grande. Será? Se fosse petulância, será que Jesus viria a segunda vez naquele lugar? Talvez alguém poderia interpretar: mas isso é uma arrogância, querer um Deus se manifestar, parar de fazer tudo o que Ele está fazendo na terra para poder dar uma experiência para um homem chamado Tomé. Se fosse isso, você acha que Jesus viria a segunda vez naquela casa? Agora, analise um pouquinho comigo. Qual a característica das duas narrativas da casa? Qual é a característica das duas narrativas da casa? O que tem em comum da primeira vez que Jesus chegou na casa e da segunda vez que Jesus chegou na casa? A expressão ali: a casa estava com suas portas trancadas. A segunda vez, 8 dias depois, a casa estava com suas portas trancadas. Por que alguém tranca as portas? Por que esses discípulos trancam as portas? Porque eles estão cheios de fé pentecostal? Porque eles estão cuspindo fogo? Porque eles estão chapados e tomados pela glória de Deus, dispostos a morrer pelo Senhor? Não, eles estão com medo. Diante do medo, qual é o nível do medo que agrada a Deus? Me diga, qual é? O pouco, o médio ou o grande? Nenhum, Léo, nenhum. Não há um medo que agrade a Deus. Agora, olhe para essa história na perspectiva de que todos eles são iguais. Todos eles estão com medo. Eles não foram visitados por Jesus porque eles eram super-heróis. Eles não foram visitados por Jesus porque eles eram os caras daquela geração. Eles estavam apavorados porque o seu Jesus havia morrido numa cruz. O pastor já não estava presente. As ovelhas agora estão apavoradas, com medo. A razão de trancar as portas é porque existia uma característica igual a todos eles. Todos estavam na mesma condição, com medo. Eles não foram visitados pela grandeza da sua fé. Eles foram visitados unicamente pela grandeza da misericórdia e da graça de Deus, que invadiu, vou repetir, invadiu a casa
do medo. Invadiu a casa do medo. Pastor, invadiu sim. A Bíblia não fala que Jesus rompeu as trancas. Não. A Bíblia não fala que Jesus bateu na porta para que a porta fosse aberta. Não. A Bíblia fala, e as portas estavam trancadas, e no meio da casa apareceu Jesus. Para que isso? Para mostrar que ele tem poder ilimitado, que nada pode detê-lo, que nada pode trancá-lo, que ninguém pode escravizá-lo, possuí-lo, de tal modo que ele não seja livre. E na liberdade que ele tem, ele escolhe se manifestar para os seus discípulos. Ele escolhe mostrar que ele tem poder sobre a morte. E ele então visita os seus discípulos. Sabe o que eu aprendo nessa passagem? Que Jesus não é apenas o Jesus do Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho no mar da Galileia. Mas ele também é o Senhor do Tomé. Mesmo que a gente não faça música para o Tomé. Porque a gente gosta do Pedro, Tiago e João. Porque esses são os crentes. Esses são os caras da revelação. Esses são os caras do fogo. Esses são os caras do reteté. Esses são os caras do monte. Esses são os caras do manto. Esses são os caras da glória. Esses são os caras tomados por Deus. Mas Jesus decidiu pela segunda vez ir na casa. Por que ele foi na casa? Por causa do Pedro, Tiago e João no barquinho? Por causa do... Só por causa do Tomé. Agora me diga, Tomé tem importância para Jesus, sim ou não? Será que tem algum Tomé aqui nessa noite? Se tem, eu quero dizer que Jesus veio nessa noite mais uma vez só por causa de você. Só por causa de você. Por quê? Para que você possa ter uma experiência com Ele. É muito legal a história do Pedro. Meu Deus, a história do Pedro é demais. Eu gosto muito de pregar sobre a história do Pedro. A história do Tiago, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. João, caras maravilhosos. Mas Jesus nos mostra nessa palavra que há situações que Ele volta, Ele vem, por causa de alguns que têm dificuldade na sua fé. Ele ressuscita, não só para o Pedro, Tiago e João, mas Ele ressuscita também para os Tomés, que têm dificuldade na sua fé, que têm dificuldade de crer, que têm dificuldade de se entregar, que querem ter uma experiência. Isso é maravilhoso. Isso é sobrenatural. Por quê? Porque Jesus não pagou apenas o preço pelo Tiago, pelo Pedro, pelo João. Jesus não pagou o preço só para esses 3 homens, ou para alguns discípulos apenas. Jesus pagou na cruz o preço para todo ser humano. Pastor, o tamanho do desejo de Deus de salvação é para quantos? É para todo ser humano. Em Timóteo o Senhor fala que Ele deseja que todos sejam salvos. Todos. Eu quero que nesse momento você coloque a mão no seu peito. E eu vou declarar novamente para que você entenda isso no seu coração de uma vez por todas. Deus deseja que todos sejam salvos. E isso inclui você. Você faz parte do plano de amor de Deus. Deus não ama só os maravilhosos homens de Deus que você tem conhecido ao longo dos anos da sua vida. Deus ama você. Para Ele você é maravilhosamente especial. E Ele está disposto a voltar a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. Quantas vezes for necessário, até que você toque nele. Até que você toque nele. Até que você tenha uma experiência com Ele. Pastor, mas
O meu pai teve uma experiência, glória a Deus pelo seu pai. Agora é tempo de você ter uma experiência com ele. Mas a minha mãe é crente, morreu, mas crente, pastor, crente. Isso vale alguma coisa? Valeu para ela, glória a Deus, aleluia. E pelos princípios que ela te ensinou, glória a Deus, aleluia. Mas os princípios não substituem as experiências que Ele quer manifestar na sua vida. Princípios te darão vitórias, mas só quando você abrir o seu coração para Jesus, e Ele se tornar o seu Senhor, o seu Deus, o seu dono, você não vai ter apenas princípios que te farão vitorioso na terra. Você vai ter a herança mais maravilhosa que você pode ter, que é a vida eterna com Deus. A vida eterna com Deus. E isso, Ele pagou esse preço na cruz por você. Por você. Pastor, mas eu cria na minha infância, agora não estou crendo tanto, vale? Valeu para a sua infância, glória a Deus pela sua infância, foi muito abençoada. Mas você sabe, há uma constatação de Deus na sua vida, que esse tempo que você se afastou dele, muita coisa não legal aconteceu na sua história. O que Ele quer com isso? Ele quer dizer para você que Ele voltou. Ele voltou. Por amor a você, Tomé. Por amor a você, Tomé. Para poder dizer para você: toque no meu lado, toque nas minhas mãos. É o seu tempo, é o seu momento, é a sua experiência. Jesus, Ele deseja manifestar o mesmo nível de cura, o mesmo nível de libertação, o mesmo nível de restauração na vida de todo ser humano. É mesmo, pastor? Sim. O amor dele não está limitado a algumas pessoas de modo especial. A Bíblia fala que Deus amou o mundo inteiro. Isso significa que a intensidade do amor de Deus, ela não é maior sobre a vida daqueles que estão dentro de um templo como esse. Deus amou o mundo inteiro. Sabe o que significa isso? Deus amou o Estado Islâmico inteiro. Deus amou todos os muçulmanos, os homens bomba, os homens que estão agora planejando a morte de muitas e muitas pessoas. Deus amou todos eles. Deus ama aqueles que tiram a vida dos outros. Deus ama o mais vil pecador com a mesma intensidade do amor que Ele tem pela minha vida e pela sua vida. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo inteiro, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o tamanho do amor de Deus pela vida de cada ser humano. Cada ser humano é alvo do amor de Deus. Cada ser humano é alvo do amor de Deus. Os que respondem a Ele e os que não respondem a Ele. Os que têm consciência dEle e os que não têm consciência dEle. Os que conseguem ter revelação dEle e aqueles que passarão a vida sem ter revelação dEle. Ele ama. Ele ama. Deus não odeia o ser humano. Deus ama o ser humano. Deus não está a fim de destruir o ser humano. Deus não está com raiva do ser humano. Deus não está com nojo do ser humano. Deus, Ele se enche de compaixão pelo ser humano. A Páscoa é uma maravilhosa experiência para nós entendermos que Deus ama todo ser humano. Todo ser humano. Essa obra da cruz que Ele fez é por todo ser humano. Jesus, Ele é o servo sofredor de Isaías 53. Ele é aquele que foi prometido para Israel. Ele é aquele que você lê em Isaías 53 e você consegue identificar completamente em Isaías 53 a figura de Jesus. Ele é esse servo sofredor que sofreu para que nós não precisássemos mais sofrer essa condenação eterna, mas para que nós pudéssemos agora receber o presente mais maravilhoso de todos, que é desfrutar da intimidade que nós podemos ter com Ele. Isso é extraordinário. Todo ser humano precisa disso, precisa estar em Cristo, precisa dessa realidade. Infelizmente, assim como Tomé,
Muita gente tenta entender racionalmente o mover de Deus, a realidade do Senhor. Coloca um crivo apenas racional de tudo que Deus pode fazer. A dificuldade de Tomé é que ele ainda não tinha se aberto para uma vida no Espírito. Ainda não tinha essa liberdade para o Senhor, de modo que Deus poderia fazer o que quisesse com a vida dele. E ele julgava, analisava tudo por uma lógica de raciocínio cognitivo, mental, lógico, aqui. E ele não conseguia sair disso. E às vezes nós, ao longo da caminhada, conhecemos pessoas que são assim, que fazem todo o julgamento do agir de Deus pela sua capacidade de entender. O lindo disso tudo é que Jesus ama essas pessoas também. Jesus ama essas pessoas também, e está disposto a dar a elas a mesma experiência que dá aos outros. Jesus está disposto a dar a mesma experiência que Ele dá a todos aqueles que nele creem. Não fala na Bíblia que Tomé não cria em Jesus. Tomé creu em Jesus. Só que nesse exato momento ele estava com uma grande dificuldade. Ele não conseguia entender essa realidade da ressurreição. E ele foi sincero o suficiente para poder expressar isso. E basicamente ele está dizendo: eu quero crer, mas eu não consigo crer. Basicamente o clamor dele é: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, eu sou crente, mas eu não consigo crer em alguns detalhes que me permitem ter isso. Eu quero falar essa mensagem para você nessa Páscoa, para que você possa saber que por mais que você não entenda todas as coisas que Deus faz, você não entenda todo o mover que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida, o mais maravilhoso disso é saber que você tem um Jesus que ainda assim, apesar disso, apesar de você, apesar de mim, Ele vem na nossa direção. E Ele se revela a nós. E essa revelação não necessariamente é fruto de uma busca frenética. Olha que coisa mais maravilhosa. Ela é fruto do desejo que o Senhor Jesus tem de se manifestar para você e para mim. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que o desejo do Senhor de se manifestar é maior do que o desejo que eu tenho de buscar a Ele. Que bom. Você conseguiu entender o que eu acabei de dizer? Ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Ele fala isso. Ele fala: bata na porta e a porta será aberta, peça e você então vai receber. Procure e você vai achar. Esses são princípios que, com certeza, eles já apontam o resultado. Mas essa e algumas outras passagens, elas nos mostram de um Jesus que está totalmente disposto a manifestar quem Ele é na vida daqueles quem Ele ama. Deixa eu falar isso para você entender no mais profundo do seu coração. Você é um amado de Deus. Você é uma amada de Deus. Deus te ama intensamente. O papai te ama totalmente. Ele ama você. Ele ama você. Ele ama você. Ele ama você. Pastor, eu vim aqui nessa noite chuvosa para poder ouvir a simples palavra de que Deus me ama. Eu vou repetir então: Ele ama você. Pastor, eu esperava uma pregação mais profunda na Páscoa. Eu vou falar uma pregação mais profunda agora. Ele ama você. Não dá para tornar mais profunda? Dá sim, vamos lá. Ele ama você. Ele ama você. Todo o propósito de Deus está em função de que Deus ama você. A santidade que Ele tem manifestado na sua vida está em função de que Ele ama você. A libertação que você tem experimentado é porque Ele ama você. As experiências maravilhosas da glória de Deus na sua vida, sabe por que elas acontecem? Porque Ele ama você. Ele ama você. Ele ama você de dia, de noite. Ele ama você de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele ama você. Ele ama você. Ele ama você no café da manhã. Ele ama você no almoço. Ele ama você no jantar. Ele ama você. Ama você. Meu Deus do céu, que amor é esse? Ele ama você.
alguma coisa que eu possa fazer para que Ele deixe me amar? Ele ama você. Pastor, você está num pregador de uma nota só hoje. Eu já estou numa pregação de uma nota só. Ele ama você. O Tomé é um bom exemplo disso. Ele ama você. Mas ele vai repreender o Tomé. Ou repreensão boa essa de Jesus? Ou coisa boa Jesus chegar para mim e falar assim: ô Wesley, para de ser incrédulo, seja crente. Que coisa mais maravilhosa essa repreensão. Essa repreensão que me salva, que me liberta de mim mesmo, que liberta das minhas dúvidas, da minha incredulidade. Oh, coisa boa esse Jesus que chega para mim e me dá essa repreensão. É bom ser repreendido por um Deus que ama você. É duro cair na repreensão do cão, do mundo, do pecado, na acusação. É bom quando Jesus nos chama para uma nova experiência, para uma vida verdadeira. Ele fala: eu sempre estive à tua disposição, mas eu vou atender a sua limitação. E olha que Ele é o mesmo que fala: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. É o mesmo Jesus que fala isso. Mas o mesmo Jesus que fala assim: bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, é o mesmo Jesus que fala assim: oi gente, cadê o Tomé? Está lá no cantinho. Tomé, vem cá. O Tomé vem. Ele não sabe como reagir. Tamanha a maravilhosa visão que ele está tendo. E a ideia que alguns tinham aqui, e isso era importante, isso era muito importante, é de que talvez a realidade da ressurreição de Jesus, ela era algo apenas como algo meramente espiritual. Alguns diziam que essa ressurreição de Jesus era meio fantasmagórica, era apenas como uma aparição simbólica, como uma visão, como ver alguém que já morreu. Existiam algumas teologias, algumas crenças e filosofias dessa época que interpretavam assim: olha como Jesus é bom. Jesus sabia de tudo isso. Ele chega lá e fala assim: Tomé, toca na minha mão. Já tocou na mão de fantasma? Não tem como tocar na mão de fantasma, né? Toca no meu lado. Qual é a representação dessa mão e desse lado? Foram as partes do corpo que foram justamente furadas por amor a Tomé. Foram as partes do corpo onde foram furadas e delas saíram água e sangue. Foram as partes do corpo que foram furadas por amor a esse homem. Isso é maravilhoso. Isso é sobrenatural. Qual que é o convite do Senhor na Páscoa? O convite do Senhor na Páscoa não é que você apenas faça uma festa legal, você faça para as crianças aquele momento legal de acordar e ver um monte de ovo, como possivelmente aconteceu na sua casa hoje. O propósito da Páscoa não é esse. O propósito da Páscoa não é a troca de presentes, não é simplesmente uma declaração via Facebook, Instagram, uma mensagem via WhatsApp de Feliz Páscoa. Não. O propósito da Páscoa é um Jesus que fala para cada um de nós: toque-me, toque-me, toque-me. Porque o amor pode ser tocado. O amor, ele foi manifestado, materializado fisicamente. Jesus não ressuscitou fantasmagoricamente. Jesus ressuscitou em carne. Ele falou: toca-me. Ele andou com os discípulos por muitos dias, manifestando o reino de Deus e dizendo: toca-me. Jesus estava ali para ser tocado. Pastor, mas esse Jesus que estava ali para ser tocado, ele pode ser tocado hoje ainda? Ele mudou de status. Mudou o status do Facebook. Ele não apenas está ressurreto, mas ele subiu. Ele subiu. Então estamos sozinhos. Então estamos abandonados. E agora? Quem poderá nos defender?
Lembra o que ele falou para os discípulos? Ele falou, Jesus chamou os discípulos, vem cá. Ele falou o seguinte: receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele sopra sobre os discípulos. E ele fala, receba o Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? Ele é o Consolador. Quem é esse Espírito Santo? Ele é a bola da vez. Quem é esse Espírito Santo? Ele é a pessoa da Trindade que opera em nós aqui nesse culto, nessa noite. Quem é esse Espírito Santo? Ele é o Espírito de Cristo ressurreto. Quem é esse Espírito Santo? Ele é a totalidade do poder de Deus acontecendo agora na sua e na minha vida. Quem é esse Espírito Santo? Ele é a garantia, o selo da nossa salvação. Ele é uma pessoa que vive dentro de todo aquele que crê. Ele é o Espírito de Cristo. Que doideira esse negócio, pastor. É uma doideira para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem é a salvação. Loucura para o mundo, mas poder de Deus para a salvação daquele que crê no Evangelho. Você consegue ter a constatação dessa pessoa que vive dentro de você aí? Consegue? Consegue? Eu consigo. Você consegue aí? Você sente ele? Você sabe que não é um vento? Você sabe que ele não é uma água ou um fogo? Ele não é fogo, água, vento, terra, coração, e pela união dos seus poderes eu sou o Capitão Planeta? Não. Por que isso, pastor? Porque tem pessoas que falam que ele é alguma coisa. Ele não é uma coisa. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus soprou sobre eles a pessoa do Trino Deus, chamada Espírito Santo, que acompanharia eles por toda a vida e por toda a eternidade. Esse Jesus prometeu, e ele falou, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou subir, mas eu vou liberar sobre vocês o Consolador, o Paráclito Divino. E ele vai trabalhar a meu favor. Ele vai ensinar a vocês todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Ele vai garantir vitória. Ele vai encher vocês de poder. Ele vai gerar certeza no coração de vocês, de que vocês são amados de Deus, de que vocês são filhos de Deus. E todo aquele que tem o Espírito Santo é filho do Senhor e é conduzido pelo Espírito para poder experimentar a vida em abundância que Jesus prometeu. Pastor, essa história é comigo? Sim. O que eu faço agora então, pastor? Agora você fica de pé na presença do Senhor e você agradece, porque assim como ele veio por causa de Tomé, ele também vem por causa de você. Ele está aqui para gerar certeza no lugar da dúvida, no lugar do desânimo, trazer esperança, e no lugar da morte, manifestar a sua vida, vida plena, vida em abundância, vida plena, vida em abundância. Feche seus olhos, nós vamos orar nessa noite. E eu quero convidar você a fazer uma oração sincera ao Senhor. Eu falei que sinceridade é a característica de alguém que não usa máscaras. É possível que essa ministração ajudou você a perceber que você tem um Deus que não se espanta com as suas perguntas, de que você tem um Deus que não fica atormentado pela sua dúvida, mas você tem um Deus que está disposto a vir na sua direção, chamar você pelo nome e falar para você: toque-me, 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 toque-me pela fé, toque-me pela fé. Peça ao Senhor, peça ao Senhor para que você possa tocá-lo. Tomé lhe disse: olha, se eu não ver, eu não consigo acreditar. Jesus já tinha dito: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas agora ele volta
E Ele manifesta a sua graça para esse homem chamado Tomé. Por quê? Porque o amor vai além. O amor, ele vai além das palavras. O amor vai além das leis. O amor vai além dos decretos. O amor vai além. O amor vai além das doutrinas. O amor vai além das regras. O amor do Senhor vai além até mesmo daquilo que Ele declarou. Por que isso, pastor? Porque Deus é amor. Deus é amor. A essência do Senhor é te amar. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Que tal você responder a esse amor? Que tal você responder a esse amor? Que tal você ouvir o Senhor que vem na direção da casa chamada sua vida? Que tal você ouvir os passos daquele que se aproxima e que bate a porta do seu coração e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, for até a porta, abrir a porta do coração, cearei com ele e ele comigo. O Senhor tem mais do que apenas um pão e um cálice para você. Ele tem a vida eterna e a vida em abundância. E é para isso que Ele fala: toque no meu lado, toque nas minhas mãos. Se você deseja, você pode tocá-lo nessa hora. Por quê? Porque Jesus está aqui. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Você consegue ouvir a voz dele? Você consegue ouvir a voz do Senhor que se aproxima? Eu quero convidar você a abrir a porta do seu coração. Jesus, Ele pode aparecer no meio da sala da sua vida? Pode. Ele pode romper as cadeias, os grilhões, as travas da porta. Ele pode. Mas o convite dele é que você vá até a porta, abra a porta e diga para Ele: meu amado, como eu estava te esperando. Meu amado, entra na minha casa, entra. E fica à vontade. Quero ser tocado por ti, quero te tocar. Diga para ele, faça a sua oração sincera, com transparência. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Páscoa é Jesus ressurreto que se manifesta
festa, triunfante, vencedor, que mostra quem é, um Deus de glória, o Rei da glória. Feche seus olhos e diga: meu fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso, não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Sabe o que é esse fogo? É o desejo pelo Senhor. Promete um desejo. Promete um desejo. O desejo de Tomé é dizer: Jesus, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero te tocar. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero o Senhor. Se você quer, quero fazer um convite para você. Rapidamente, vem aqui na frente e diga isso para ele. Fala: Jesus, eu quero. Não quero apenas a experiência do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, de um tio, de um vizinho, de um irmão da igreja. Não, não, não. Eu quero. Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, não me dá descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, diga pra ele. Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. É o desejo por ele. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Sopra do teu Espírito, Jesus. Sopra do teu Espírito, Jesus. Mais, 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 mais. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Mais de ti, mais de ti, mais de ti. Mais, mais, mais. Mais, mais.
cheio. que não me dá descanso. E Jesus soprou no seu espírito. E Jesus soprou no seu espírito. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Seja cheia. Cheia. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, curados, curados. Cheio, 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 cheio. Ah, Jesus, tu és aquele que vem para todos os tomés, aqueles que querem uma experiência pessoal contigo. Vem, Jesus. Eu não vou parar, não, não, não. Eu não vou parar. Mostrarei minha vida aos teus pés. Deixa eu queimar, diga. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Jesus, tu és vivo. Deixa queimar. Mais, 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 mais. Aleluia. Ah, que fogo é esse? Que não me dá descanso. Teu fogo, teu fogo, teu fogo. Descanso.
fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Aleluia. Eu não tenho descanso. Deus queima nós. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Jesus, graças te damos por esse culto. Esse culto de glória, de exaltação, Senhor. Esse culto de intimidade contigo. Esse culto de responder ao teu amor. E como é bom perceber num momento como esse o teu poder, a tua glória manifestada entre os irmãos, no meio da tua igreja. Jesus, tu estás vivo, ressuscitaste ao terceiro dia. E de fato e de verdade estás vivo, poderoso para manifestar o teu poder, poderoso para mostrar quem tu és em nossa vida. Pai, obrigado por esse culto. Eu peço uma semana abençoada para a vida de cada um aqui. Que a tua graça, Senhor Jesus, que teu amor, papai, que a doce, poderosa e sempre presente comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, não apenas aqui, não apenas nesse ambiente, mas todos os dias, todos os dias, todos os dias. É o que te pedimos, em Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, querido. Vá na paz do Senhor. Uma ótima semana para você. E não esqueça, Deus te ama!